Vamos chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para a gente tratar desse assunto. Manhota, seja muito bem-vinda, uma boa tarde para você. Bom, primeiro, eu gostaria, só para a gente colocar a bola no chão, para entender o seguinte, olha, Donald Trump alega, né, a questão de antissemitismo. O que está por trás dessa alegação e como é que a sociedade americana tem visto essas exigências? Tá tudo bem? Pois é, Débora, boa tarde a você, boa tarde ao Yuri. Muito feliz de estar aqui logo depois da Mari, participando do 360. Faço votos com o relator, né, que ela volte mais vezes, que é sempre muito bom tê-la com a gente. Olha, não está tudo bem, né? As instituições não estão funcionando normalmente nos Estados Unidos. E isso não se restringe, viu, Débora, ao campo das universidades. Eu sei que no momento a gente está comentando aqui o episódio envolvendo Colômbia, Harvard, a Mari trouxe outros casos também, e que, em geral, a abordagem para as universidades tem girado em torno desse tão falado movimento antissemita e tudo que representa esse movimento, mas o buraco é muito mais embaixo, né? A gente, na verdade, está diante de um processo que eu chamaria, e muitos concordam comigo nos Estados Unidos, da tentativa de moldar uma nova hegemonia cultural nos Estados Unidos. O governo Trump tem empreendido uma série de medidas que alguns vão dizer que afetam não só a educação, mas a área da arte, do conhecimento como um todo, tentando cercar de alguma maneira qualquer instituição cuja agenda não seja necessariamente compatível com a pauta, com os valores que esse governo defende. E isso já tem sido bastante reportado em múltiplos níveis, né? Então, a gente teve, né, uma série de ordens executivas cortando financiamento não só das universidades em si, como a gente citou, mas também cerceando, por exemplo, museus em relação a como eles podem ou não expor a história americana. A gente teve direcionamentos vindo nessa direção. A gente teve também paralisias de programas ligados ao fomento científico, como é o caso da Fulbright, uma das mais antigas instituições de incentivo à pesquisa fora dos Estados Unidos, né? Existem, inclusive, restrições semânticas que condicionam a concessão de bolsas, né? Por exemplo, termos como mudança climática foram considerados termos que impõem restrições, Manhota, então você não pode... Oi? desculpa te interromper, porque você mencionou a Fulbright, por exemplo, isso tem um impacto direto em pesquisas aqui no Brasil, né? Uma das entidades, Fulbright, Fundação Ford, algumas das que mais financiaram pesquisas e trabalho científico aqui no Brasil, né? Exato, a minha inclusive, né? Quer dizer, a gente no mundo todo tem a Fulbright há 80 anos, sendo uma espécie de farol, né, da discussão acadêmica de alto nível. É um processo seletivo super rigoroso, é daqueles considerados de distinção, né, onde você vai e diz que você cursou Fulbright, todas as portas se abrem, as pessoas sabem o que significa. É de fato algo bastante elitizado no sentido de que promove uma seleção baseada em mérito muito rigorosa. E nem isso passou batido, né? A gente teve congelamento de bolsa em vários lugares, no Brasil também teve impacto. A Comissão Fulbright do Brasil reportou esse tipo de dificuldade também, assim como várias instituições, né? Cortes drásticos em think tanks, como é o caso do Wilson Center, o próprio Kennedy Center, que é tradicionalmente nos Estados Unidos, digamos, ali em Washington, né? Um repositório da música, do balé, do teatro, né, tem sido alvo também da administração Trump. Eu não sei se todo mundo acompanhou, mas a crise com o Kennedy Center, que já vinha do início do governo, se aprofundou depois que o J.D. Vance esteve lá para um concerto e foi vaiado. E aí veio uma avalanche contra o Kennedy Center, inclusive com o presidente Trump depondo praticamente todo o conselho do Kennedy Center e se intitulando, né, se autodeterminando o novo presidente ali da administração. Então, é um desmonte de várias instituições, né, que passam por essa questão da cultura da reflexão crítica, da preservação da memória,
do pensamento acadêmico como um todo, né? Então, as universidades são, digamos, mais uma das afetadas. Lembrando, Yuri e Débora, que além dos subsídios propriamente enviados pelo governo federal para as universidades e o condicionamento a políticas que vêm em contrapartida, a gente também está acompanhando ações ligadas ao cerceamento de manifestações estudantis, né? E aquele programa que foi anunciado pelo Marco Rubio, que ganhou o nome de Catch and Revoke, que usa a inteligência artificial para monitorar as redes sociais em busca de postagens anti-Israel, né? Que é o tópico aqui da vez. E isso contribui de alguma forma para limitar os vistos, inclusive, dessas pessoas nos Estados Unidos. Então, tem sido um movimento bastante coordenado, que não é isolado, não é um caso pontual com uma faculdade ou outra, como a Mari bem demonstrou no caso das universidades, é algo mais amplo e que cruza as fronteiras de todas essas frentes que eu estava dizendo. Se eu fosse fazer uma lista aqui das ações executivas, a gente ia ficar até os 360 de amanhã, porque realmente existe muita coisa que já aconteceu. Por exemplo, relacionados a bibliotecas, toda essa parte de acervo, de documento, existe uma coordenação realmente nesse sentido e por isso, Débora, voltando à tua pergunta, né, não está tudo bem. Não está tudo bem porque a gente vai tendo essa erosão aos poucos. A gente sabe que desfazer legado é sempre fácil, mas refazer, reconstruir é sempre algo que leva tempo, nem sempre é possível, inclusive. E nos Estados Unidos, o debate agora certamente vai parar nas cortes, né? Porque a carta que Harvard endereçou, e talvez Harvard tenha sido a primeira instituição de peso que é sustentada pelo dinheiro privado mais do que pelo dinheiro público, foi justamente essa. Olha, esse é um abuso de poder do poder executivo e a gente precisa discutir até que ponto o governo federal, claro, tem a arbitrariedade de direcionar os seus recursos, mas ao mesmo tempo sem que isso pareça algum tipo de cerceamento de liberdade de cátedra acadêmica ou algum tipo de reação desproporcional. E é mais ou menos em torno desse papel do Poder Executivo e da lógica de proporcionalidade na hora de pesar essa mão que as disputas na Justiça devem vir. Eu imagino que isso vai abrir espaço para que outros se sintam confortáveis e também levantem a mão, Débora e Yuri. Sem dúvida. E aí, né, acho que só para encerrar contigo também, Fernando Manhota, claro que o antissemitismo é condenável em qualquer lugar do mundo, é um absurdo, assim como a islamofobia, o antissemitismo é um horror. Inclusive aqui no Brasil há um relato recente da CONIB, da Confederação Israelita do Brasil, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, todo um trabalho sendo feito ali de detecção e denúncia do antissemitismo, que sim, tem que ser combatido de forma bastante contundente por todas as pessoas civilizadas. Daí a também fazer perseguição política nas universidades, aí e outras instituições, aí é uma outra questão e é isso que a ver como os Estados Unidos lidam com essa situação, a sociedade americana e o governo americano. Fernanda Manhota, muito obrigado mais uma vez por nos jogar luz de um cenário tão nebuloso, para não dizer sombrio, que acontece nas universidades americanas.